galera for fazer as perguntas, e eu vou sempre abrir uma pergunta direcionada para algum professor. Então, eu vou perguntar, nesse momento, alguém gostaria de fazer uma pergunta para a professora Jaqueline, no tema que ela está falando? E aí, alguém vem fazer a pergunta, e a gente vai dar a possibilidade dela responder, com um tempinho maior, e os outros debatedores poderem comentar depois da resposta dela. Depois, vamos abrir uma pergunta aqui, uma pergunta para alguém fazer para o professor Gilton. E aí, de novo, alguém vem até o microfone, e é importante que venha até o microfone, para que todo mundo escute, porque como é um debate, não adianta chegar a pergunta assim muito... Você pode comentar a sua visão, lembrando aí de não passar de 3 minutos, mas comentar, olha, a minha visão é isso, isso e aquilo, eu gostaria de perguntar ao professor Jugurtha isso, isso e isso. Aí Jugurtha responde, e depois os outros dois, se quiserem, podem complementar, podem dar a visão deles sobre o assunto. E a gente vai fazendo essa rodada até a hora que der o tempo, inclusive com a possibilidade de, nesse momento das perguntas, os próprios debatedores poderem perguntar. Então, se eu abrir aqui, alguém gostaria de fazer uma pergunta para o professor Gilton, aí Jugurtha pode dizer, eu. Aí a gente começa daqui também sem nenhum problema. Então, qualquer pessoa aqui, sintam-se convidados para poder fazer a pergunta e para também colocar a sua opinião. Só vamos ficar um pouco, e eu vou pegar um pouco no pé disso, da questão do tempo, porque isso pode desandar muito facilmente para ter 2 pessoas falando e mais ninguém, né? Então, a gente quer ter a participação, tem muita gente aqui, e a gente quer ampliar a participação de todo mundo, dar a chance de todo mundo poder debater. Não é sempre que a gente tem 3 pessoas tão capacitadas aqui disponíveis para a gente poder explorar esse tema, ok? Entendido o formato? No finalzinho, aí a gente abre para considerações finais de cada um e a gente encerra o debate, convidando o pessoal do I3E para poder fazer o encerramento. É isso, é simples, é lógico. Ok? Então, esse é o formato que a gente vai usar aqui no nosso debate. Ok? Então, para poder iniciar essa explanação, a gente vai convidar o professor Jugurtha para fazer uso da palavra, pedindo que o professor Jugurtha comece se apresentando e depois fazendo a discussão sobre o assunto. Jugurtha, imagino que é importante estar com o microfone por causa da transmissão, mas pode ir para lá se quiser. Isso. 10 minutos, tá, Jugurtha? Oi, gente. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, viu, gente? Obrigado, Alice, pela condução. Vou logo direto ao nosso ponto. São 10 minutos apenas, então vou tentar ser breve. Alguém vai me ajudar a passar o... é aqui, né? Bom, ok. Então, o tema é esse mesmo. E para começar, algumas perguntas, tá? Porque hoje vai ser repleto de perguntas. Não há a pretensão de dar uma resposta definitiva. Isso é um debate, né? Então, para começar, eu queria saber de vocês, quem acha que tradução automática é inteligência artificial? Levante o braço, por favor. Interessante. Tradução automática foi a origem da inteligência artificial. Bom, segundo os registros formais, tá, oficiais. E biometria, gente? Biometria e inteligência artificial para vocês? Tipo, usar impressão digital, o rosto para entrar em algum lugar? Poucos levantaram os braços agora. Tá, ok, joia. Busca no Google é inteligência artificial? Joia. Massa. Máquina de lavar roupas. Tem uma que diz que não vou dizer qual é a marca, eu bloqueei a marca ali, não importa também. Deve ter um monte de concorrente assim, né? AI, isso. Acho que tem até pipoqueira, com AI pipoqueira, né? Sei lá, alguma coisa assim. Mas, assim, de boas, vocês acham que uma máquina de lavar é um exemplo de inteligência artificial? Eu já ridicularizei, então ninguém vai levantar a mão, né? Mesmo quem está com vontade. Erro meu. Tudo bem. Bom, qual o gabarito? Foram 4 questões, certo? Vamos saber o gabarito agora. Nem a pau, não tem gabarito. A boa notícia é essa. O que é legal é que ficou clara a diversidade de opiniões aqui. Em nenhum dos casos houve unanimidade. E cada vez quem levantava a mão era diferente, o grupo que levantava a mão era diferente do outro. E esse eu acho que é o ponto que eu estou trazendo aqui. Que não há um consenso sobre o que é inteligência artificial. Eu mencionei a primeira porque é algo que surpreende, ficou esquecido.
mas é importante, eu relembrei porque isso está registrado na história. Tá? Realmente a tradução automática está na origem da inteligência artificial. Ok. Nessa sala há provavelmente dezenas de visões diferentes de IA. Foi o que a gente comprovou com esse pequeno teste agora. Então, para que serve esse debate? Bom, esse debate não é para dar uma resposta, mas é para, talvez, a gente chegar coletivamente a um consenso informado. Por que informado? Bom, porque a gente precisa ter alguma coisa para construir em cima, senão a gente vai ficar feito doido aqui, discutindo o sexo dos anjos. Então, pelo menos, vamos tentar evitar mistificações. Eu acho que esse é um ponto sobre o qual todos nós podemos concordar. Ok? Difícil é concordar o que significa mistificações, né? Mas eu queria um pequeno paradoxo aí para a gente resolver. Ou um argumento circular, melhor dizendo. Bom, mas tem definição para a inteligência artificial? Tem sim. Se a gente pegar um dicionário aceito, bem conhecido, da Oxford, ele diz que a inteligência artificial é a teoria do desenvolvimento de sistemas de computador capazes de executar tarefas que normalmente exigem inteligência humana, com percepção visual, reconhecimento de fala, tomada de decisão e tradução entre idiomas. Está claro? Claro que não, né? Claro que não. E ainda assim, se você prestar atenção no que está dito aí, o que é que a gente conclui? A gente conclui que está confuso, porque tudo isso pode ser dito do que a gente chamava há décadas de automação. Concordam, pelo menos? Então tem uma imensa confusão entre o que é inteligência artificial e automação. Só que a automação não é da moda. E a inteligência artificial é nova, já que ela está na moda, deve ser uma coisa novinha, né? E aí eu botei entre parênteses, eu esqueci de apagar, gente, não tem nada a ver, tá? Isso é um comentário absurdo que eu botei aí, o que é que a economia tem a ver com isso? Desculpem, foi um erro de digitação que eu esqueci. Bom, aqui eu tenho uma manchete sensacionalista, só para dar uma ideia de quão nova é a inteligência artificial. A manchete sensacionalista diz, extra, extra, novo avanço em inteligência artificial, fulano de tal. Usou textos do poeta Beltrano, de tal, que estava morto, inclusive, já, e construiu uma máquina capaz de escrever poesias novas desse poeta morto. Claramente um exemplo de inteligência artificial, certo? Bom, essa manchete sensacionalista corresponde, de fato, a um fato. Perdão, um trocadilho. O fato é que Beltrano de Tral é um poeta, o poeta Pushkin. Eu nunca li poesias dele, mas parece que era muito famoso na Rússia, no século XVIII, final do século XVIII, século XIX. Vai lá. Né? Ele foi famoso no século XIX. E o fulano de tal, que construiu a inteligência artificial, que escreve poesias, é um cara chamado Markov, que a gente estuda na engenharia. O cara das cadeias de Markov, para quem é da matemática, de modelagem matemática, vai lembrar desse termo. Tá? E ele também morreu em 1922. Portanto, ele não fez isso agora. Então, a inteligência artificial dele tem mais de século. Então, nova ela não é. Então, vamos para uma receita rápida. Já que a inteligência é tão antiga, a inteligência artificial, talvez a gente consiga fazer rapidinho em casa. Tipo um miojo. Opa, eu apaguei para não fazer propaganda, mas terminei falando. Mas nada mais prático do que um negocinho que você faz em 3 minutos, ou 3 segundos, sei lá quanto é que faz, né? É rapidinho, né? Miojo. Então, qual é a receita de inteligência artificial? Bom, tirando todos os rococós e ornamentos, apresentar muitos exemplos a uma máquina. Exemplo de quê? O que você quiser. Som, imagem, textos. 2, observar a reação da máquina. O que significa isso? Ver o que ela bota para fora. 3, ajustar um pouquinho os botões dessa máquina para melhorar a resposta, seja lá o que isso quer dizer. Né? Aproximar de uma resposta que você gostaria que ela desse. Bom, os botões são muitos, então isso é feito automaticamente. E aí a automática volta a aparecer. Aí, né? Bom, e as ferramentas mais populares para fazer essa receita super rápida? Aí aparecem utensílios modernos, né, para a preparação dessa receita. Uma espécie de cozinha moderna, que tem alguns termos que vocês que são da área vão reconhecer, outros nunca ouviram falar, ou talvez ouviram falar de leve. TensorFlow, PyTorch, Café, Keras, Theano, Hugging Face, e por aí vai. Eita, eu esqueci de apagar de novo. E o que isso tem a ver com economia? Foi mal, gente. Eu sou péssimo de edição. Dislexia pura. Bom, vamos lá. Versões mais populares de IA. Bom, as mais populares hoje em dia são classificadores de imagens e sons. Reconhecem? Certamente, né?
Vocês, quando falam com a Alexa, ou com Hey Google, enfim, eu não sei não, porque vocês sabem o que é que eu estou falando, né? Isso são reconhecedores de sons. Reconhecedores de imagens, tá demais, né? No Facebook, né? Reconhecendo as imagens da gente, a gente reconhece isso como inteligência artificial também. Geradores de imagens de som, DALL-E, né? Aí tem uns sintetizadores de áudio muito doidos, deepfake. Todo mundo está ligado nisso aí, todo mundo está vendo acontecer. Geradores de linguagem natural. Esse é o que está bombando. Os chats, né? A pendenga aí, a saia justa lá com DeepSeek, chinês, enfim. Bom, então, diante disso tudo, parece que há um meio que consenso, todo mundo reconhece isso como inteligência artificial hoje em dia. Mas onde isso começa, na verdade, né? Se a gente sabe que ela é velha, se ela é tão velha, por que a gente está falando dela agora? Por que a gente não fez isso há 50 anos? Em parte porque vocês não eram nem nascidos, né? Faz sentido, né? Mas, enfim, a gente poderia pensar em ter feito isso há alguns anos atrás, a gente não fez. Por quê? Bom, na verdade, é porque a moda só começou em 2012. E a moda chegou aqui um pouco atrasada. A gente está reagindo a essa moda, é um grande impacto mundial. Mas a IA mesmo, formalmente, que está registrado nos livros, que a gente aceita como verdade, embora a história sempre seja a narrativa dos vencedores, mas essa IA dos vencedores começa, certamente nos Estados Unidos, na década de 50. Engraçado, né? E a IA da moda começa em 2012, aproximadamente. Isso não é consenso, mas há um fato histórico muito forte que muita gente aceita como sendo a volta da IA, porque ela estava esquecida, ela estava sendo tratada como patinho feio, nada científica. E aí, a não ser por pequenos grupos que resistiam aos invernos dessa tendência. Mas em 2012, houve um resultado, havia uma competição que ocorria anualmente com máquinas de aprender muito poderosas e que nunca passavam de taxas de erro de 25,8% no reconhecimento de imagens, uma imensa base de dados que foi montada, que é uma base de dados que até hoje é usada, que é ImageNet. E aí, quando chegou em 2012, de repente, as taxas melhores possíveis, que eram de 25%, 24%, e uma dos competidores chegou em outros anos, em 2012, ela cai para 16% de erro. Foi assustador. As pessoas praticamente não acreditaram, foi um susto. Esse susto despertou o interesse também econômico. Interesse científico, interesse econômico. Por quê? O que foi que aconteceu? Como é que esse negócio caiu tão rápido? E aí, essa coisa se tornou, provavelmente, a volta da IA, a IA que a gente conhece hoje. Então, ela começa lá, tem esse marco de 2012. Empresários começam a se interessar por isso. Cientistas vão a reboque. Investimentos pesados. Grandes corporações, as chamadas Big Techs. Né? Então, tudo isso atropelou o processo de questionamento. Porque as questões mais simples continuam lá. Eu listo para vocês. Exemplo de questões muito simples. Um cachorro é inteligente? Levante a mão quem acha que um cachorro é inteligente. Aí é consenso quase. Concordo, viu? Um papagaio é inteligente? Pela mesma razão, né? Quem votou pelo cachorro vai votar pelo papagaio. Vamos ser justos, né? A barata, gente. Preconceito é crime, vocês sabem, né? Só porque a bichinha é feia? Não, barata também. Não sei, tá? Eu estou querendo saber a opinião de vocês, eu não quero tendenciar nada. O humano dormindo é inteligente? Agora as mãos, é que 50%, né? O que será que aconteceu aqui? Concordam que essas questões não são respondidas? Eu seria louco de tentar dar resposta aqui. Cada um de vocês tem uma boa razão para acreditar no fato de ter levantado ou não a mão, no que causou vocês levantarem a mão. E essas razões são tão fortes que podem mexer com coisas profundas, coisas até morais. E é melhor não mexer nisso sem cuidado, tá? Então, por isso que nesse debate a gente tem que tomar muito cuidado com o outro, com a opinião do outro. Ok. O que a gente precisa, na verdade, para respeitar a opinião do outro? Bom, primeiro a gente precisa estar informado. Nada de fake news. Depois a gente olha para o outro e diz, ok, eu vou tentar entender seu ponto de vista com base nas informações
verdadeiras que eu possa dispor. Algumas dessas informações. Ah, tá, ok, eu tenho algumas perguntas aqui ainda. Esqueci, desculpa. A mente humana é uma referência de inteligência natural, certo? Acho que é nela que a gente pensa quando a gente fala inteligente. A nossa, né? Ainda botei lá IN, falta espaço. Então, de que é feita a mente humana, na opinião de vocês? Item A, vocês vão dizer a resposta daqui a pouco. Tá? Item A, natureza biológica, estruturas biológicas interagindo segundo leis naturais, como leis físicas e químicas. Isso é o item A. Item B, algo fora das leis da natureza. Item C, que meio que se parece com o item B, magia. Item D, as duas coisas, né? Física, biologia e magia. Item E, nenhuma das alternativas anteriores. Por favor, quem é do item A, levante a mão. Ok, quem é do item B? Quem é do item C? Massa. Quem é do item D? Legal. E item E? Eu não entendo. Teve gente que não levantou a mão hora nenhuma, nem no item E. Isso é um paradoxo, vocês sabem disso, né? Vocês criaram um paradoxo. Mas tudo bem. Novamente, apenas o item A recebeu a maior parte de votos. Talvez porque a gente esteja na universidade. É o meu palpite. Mas isso também abre a mente da gente para o fato de que algumas pessoas disseram, sim, eu acredito em magia. Isso tem que ser respeitado, aquela questão do aspecto moral, do olhar do outro, né? Eu acho que isso tem que ser sempre levado em conta. Uma máquina pode ser inteligente? É uma questão consequente. Veja que, para quem escolheu, a maioria que escolheu o item A, vocês disseram que a mente humana é um conjunto de coisinhas interagindo segundo leis físico-químicas. Uma máquina. Então, a pergunta final ali, se uma máquina pode ser inteligente, para quem levantou a mão para o item A, já está respondida. É sim, por uma questão de coerência. Concordam? Tudo bem, vocês podem discordar. Isso é só raciocínio, como é que se chama? Silogismo, né? Mas, deixa para lá, não importa não. Ok. Vamos? De novo. Ah, tá. Ok, vamos ver algumas informações importantes para embasar nossas decisões. Essas aqui eu tirei de um podcast que eu acho muito legal. E sim, tem economia aí, né? Finalmente tem alguma coisa a ver com economia. Esse podcast pode ser encontrado facilmente. O título está aqui. E tem duas coisas que eu destaquei desse podcast que estão muito bacanas. A demanda energética dos sistemas de inteligência artificial. Os entrevistados nesse podcast, eles já assume que ele sabe o que é inteligência artificial, ele não discute muito, não fica muito debatendo os porquês. Ele diz, ok, do jeito que a gente sabe o que é inteligência artificial hoje, um dos problemas é a demanda energética. Para as novas gerações de modelos de IA, serão necessários 60 gigawatts. Isso quer dizer, gente, 1/3 do consumo total dos Estados Unidos, que são os grandes consumidores de energia, né? Por isso, as 7 maravilhosas, ou 7 deslumbrantes, não sei como é que chama essas big techs americanas, que dão as cartas do que está acontecendo aqui hoje no Brasil, inclusive, e dão as cartas, e é por isso que a gente está fazendo esse debate também, em grande parte. Essas 7 empresas imensas, que detêm 30% do capital nos Estados Unidos, do mercado de capital dos Estados Unidos, elas estão pensando e já estão construindo termonucleares. Em alguns casos, parece que uma ilha isolada e tal. Somente para alimentar os modelos de inteligência artificial considerados hoje como IA, certo? A IA que vocês estão manipulando, tipo ChatGPT. E outro problema que foi trazido aqui, que eu achei fantástico, isso é uma coisa que eu acho que é uma coisa que precisa ser debatido, sobretudo na universidade, ciência, gente, é o esgotamento da fonte. Alguns empresários, porque esses caras são muito mais empresários que cientistas, já notaram que não dá mais para ir adiante, porque eles já usaram tudo. Qual é a fonte de material bruto para a inteligência artificial? Não é o lítio, certo? Não é o ouro, não é o carvão, não é... É material humano. É texto escrito por humano, é foto tirada por humano, é áudio gravado por humano. E eles já usaram tudo. Ora, como é que vai alimentar os próximos modelos? Mais dados. Como? Tem uma solução. Você pode pegar um monte de humano, fazer reproduzir bem rápido, escravizar e botar esse pessoal para produzir muito texto, muito áudio, muito vídeo. Desculpe, isso foi uma piada de péssimo gosto. Distopia, né?
Ou não. Sei não, viu? Bom, acabou o tempo, acabou. Esses são os questionamentos. E, como eu prometi, são questões lançadas. Ficam aí, eu acho que vão servir de base para a gente trocar ideias aqui. Obrigado. Temos um operador de som, é? Bom, seguindo o nosso combinado aqui da programação, então a gente vai convidar agora o professor Gilton, da Ciência da Computação, Departamento de Ciência da Computação, para Departamento de Computação, não é o nome? Sei lá como é que é o nome. Departamento de Computação. De Computação, São 3 cursos. Ciências você falar é só um curso, é o mais falar antigo. só um, a gente apanha aqui, pode não. Então, Gilton, fica à vontade, 10 minutos, tá? Beleza, pessoal? Boa tarde. Primeiro, é um prazer estar aqui, né? Trazendo essa informação para vocês e também compartilhando os comentários. Eu até costumo brincar, professor Jugurta, encontro sempre tomando café lá na DUFES, né? E a gente para e começa a discutir sobre várias coisas, né? Então, vamos discutir sobre inteligência artificial. Comentando um pouco sobre o que Ellison falou, eu não estou aqui, né? Eu sempre costumo falar isso para trazer respostas para vocês. Pelo contrário, eu quero gerar mais dúvidas na cabeça de vocês. Porque diariamente, quando eu estou estudando sobre inteligência artificial, eu vejo que eu não sei nada. A gente começa a entrar num campo, em outro e tudo mais. Estava falando sobre questões éticas também. Quando você começa a entrar no campo ético do que a inteligência artificial pode proporcionar, então a gente começa a ficar pirado, ler 1, 2 artigos e toma um café e vai correr. Faz parte, né? Me apresentando, sou o professor Gilton, do Departamento de Computação. Lá no Departamento de Computação a gente tem Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Engenharia da Computação. Também faço parte do ProCC, que é o programa de mestrado da gente de Ciência da Computação, e faço também parte do programa PPGITS, que é o Programa de Gestão e Tecnologia da Inovação em Saúde, que é lá no HU. Minhas linhas de pesquisa são cidades inteligentes, propriedade intelectual e a moda do momento aí, inteligência artificial. Fora ser professor, eu sou coffee lover, né, então eu adoro café também, sou maratonista, né, e também teve uma época que eu era influenciador. Então, quem não me segue aí no Instagram, Gilton, M-A-L, já vai seguindo para saber mais coisas, né? Queria começar com um vídeo, se você conseguir passar aí. Está complicado? Então, deixa quieto. Então, bora lá. Então, primeiro, né? O professor Jugurta já trouxe as definições. Eu queria trazer uma definição bem popular do que é inteligência artificial. Então, inteligência artificial, basicamente, é uma maneira da gente fazer com que as máquinas elas pensem ou trabalhem conforme os seres humanos. Ou seja, você está ali com o hardware e o software e ele vai fazer uma atividade que é meramente humana. Aí vem aquela discussão ética. Sim, o que é que o humano pode fazer? Aquelas perguntas, né? Um ser humano dormindo, é inteligente? Aí tem uma coisa bem interessante, né? Que eu sou da parte do marketing também, é a moda da gente chamar tudo de inteligente. Você chega, casa inteligente, carro inteligente, café inteligente, casa inteligente, cidade inteligente. Até o próprio termo, né? Outra palestra aí sobre cidade inteligente foi um termo criado pela IBM, questão de cidade inteligente. Então, o termo inteligente, hoje em dia, ele é jogado no dia a dia da gente de maneira banal. Tem coisas que não são de fato inteligentes, não tem inteligência artificial, mas eles chamam de inteligente porque vende mais. Entendeu? Igual a questão do gourmet, né? Tem aquele geladinho, o cara coloca geladinho gourmet, aí cobra 3 vezes mais o valor. É basicamente isso. Aí uma coisa interessante, né, sobre a inteligência artificial, quando a gente fala hoje em dia, é impossível a gente chegar e dizer chat GPT, né, que é o que todo mundo está usando. Só que, como foi comentado, já é antigo, o próprio GPT é antigo. Agora, o chat GPT em si, ele é um produto que foi treinado com uma grande quantidade de informações e ele consegue chegar naquele resultado que vocês utilizam hoje em dia. Aí, em cima disso aí, vem aquela pergunta bem legal. E aí, será que a IA vai substituir os trabalhos dos seres humanos? E aí? Levanta a mão quem acha que sim, por favor. A IA vai substituir o trabalho dos seres humanos. Opa. E quem acha que não vai substituir de jeito nenhum? Quem é brancos e nulos, levanta a mão também. Pessoal, eu gosto de fazer uns spoilers. Quem já assistiu um filme, tem um livro também, mas o filme eu acho que é mais popular. Tem uma versão antiga e tem uma versão nova, que é A Fantástica Fábrica de Chocolate. E aí? Aí a galera, quem nunca assistiu vai receber spoiler de graça. Né? Foi mal, faz parte, depois reclama aí da I3E.
Então, o que acontece? Quem lembra, no começo do filme, tem Charlie, que é aquele garotinho lá, que tem os avós, né? Aí tem o pai dele. Quem lembra o que é que aconteceu? Primeiro, o pai dele trabalhava de quê? Quem consegue lembrar aí? Era o quê? Pronto. O pai dele, ele trabalhava numa linha de produção de pasta de dentes e o ser humano, né, o pai dele apertava a tampa da pasta de dente. Beleza. Aconteceu alguma coisa, ele foi demitido. Ele foi substituído por quê? Uma máquina. Beleza. Aí passa todo o filme, né, aquela coisa toda. Aí no final do filme tem um plot twist. O que é que acontece com o pai dele no final do filme? Olha o spoiler. Exato. O que aconteceu? Ele foi demitido. Aí enquanto o filho dele estava lá na fábrica de chocolate, aquela coisa toda, né, Willy Wonka, um palumpa, tal, a gente curtindo. Ele foi para o Senai, fez um curso técnico, certo? Chegou no final e adivinha? O cara, ele agora é um operador de máquina que aperta a tampa da pasta de dente. Vocês estão entendendo a analogia que eu quero dizer com essa questão de o emprego vai acabar, não vai acabar? Vocês acham o quê? Que o trabalho dele está apertando a pasta de dente lá é mais complicado, vamos chamar pesado, né? Com toda a licença poética do termo. É mais pesado ou menos pesado do que simplesmente ele programar? E aí? Vocês acham o quê? Mais pesado? E outra, ele está ganhando mais apertando a tampa da pasta de dente ou programando o robô? Quem sabe aí? Entendeu? É essa analogia que eu quero trazer para vocês. Claro que tem todas as outras, tem a parte também de revolução industrial, que naturalmente tem pessoas que não vão conseguir se encaixar, aí tem outra coisa, quem quiser procurar na internet, procura aquela questão, Elon Musk versus Mark Zuckerberg, que vocês veem a visão dos dois e é legal. Você fica lá vendo lá o pessoal comentando, colocar nesses fóruns da vida, você vê autoxingamentos. Né, no Twitter da vida, você começa a entender a visão dos dois. E é exatamente isso. Tem pessoas que não vão conseguir se encaixar, faz parte. Mas as outras pessoas não é para a gente ter medo de uma IA, ter medo de uma máquina, ela é uma ferramenta. E outra coisa, eu costumo seguir Marta Gabriel, né, uma escritora, né, que fala sobre inteligência artificial, e ela costuma falar o seguinte, se você não quer ser substituído por uma máquina, não seja uma máquina. De que forma? Ela diz o seguinte, né, que nós devemos utilizar a inteligência artificial e qualquer outra tecnologia como uma ferramenta. Aí ela fala de algo bem interessante, que isso a máquina até agora está quase, ela não conseguiu criar, que é o quê? O chamado criatividade. Definição bem simples do que é criatividade. É uma atividade de criar. Quem criar? O cérebro humano. Aí eu venho com outra referência clássica. Quem já leu o livro, assistiu o filme também, tem O Guia dos Mochileiros da Galáxia. Aí, toma spoiler de novo. Né? Aquela máquina gigante lá, né, que foi feita no Dell, parece, né? Aquela máquina, quem conhece, foram vocês que criaram lá. Ela tem a resposta de tudo, não é isso? Que é um número. Quem lembra do número aí? Beleza. E o que acontece? O segredo não é a resposta, e sim o quê? Então é isso que tem que acontecer. Podem usar ChatGPT, até os novos agora, tem uns que já estão automáticos, mas nós, seres humanos, nós temos a atividade de criar. E isso a neurociência explica, né? Os nossos cérebros têm a parte racional, né, e a parte emocional, a parte que a gente consegue criar coisas, a parte mais criativa. Isso ajuda em qualquer coisa, não é só nas artes, não. Né? Quem programa aí sabe que a gente está lá do nada, de repente dá um insight e a gente consegue resolver aquele grande problema. Então é isso, as máquinas estão aí para tirar essa parte pesada, essa parte que é automática. Então ela vai estar ali do lado da gente para fazer o quê? Que a gente se preocupe realmente com o que importa. Então essa analogia do número 42, do Guia dos Mochileiros das Galáxias, é algo bem interessante, porque sempre nós iremos ter a criatividade para criar perguntas. E em cima disso aí, as máquinas estarem nos respondendo. Né? Vocês mesmos que utilizam o ChatGPT, né? Não estou alegando nada, vocês podem olhar que a maneira como vocês fazem a pergunta lá nos prompts, as respostas são mais elaboradas. É claro que tem a questão da alucinação também, que é outra coisa, né? Mas aí entra a questão da inteligência natural, que foi colocada aqui, né? Que é você tentar identificar e saber o que serve e o que não serve. Certo? Trazendo só uma outra referência, para finalizar, quem assistiu outro filme bem legal, que é Eu, Robô, do Will Smith. Beleza, olha aí, bem legal. Toma spoiler, tem um livro também, né? O que acontece? Ali mostra um exemplo clássico disso que eu estou falando, do que seria uma inteligência artificial e aquela inteligência mais humana. Logo no começo do filme, né, o spoiler, acontece um acidente. Nesse acidente,
né, o Will Smith vai salvar uma família que está morrendo, afogado, e tem uma máquina. A máquina olha o quê? Ela olha os dados e faz uma probabilidade das pessoas que estão dentro de um rio, é um lago, e ela, ao detectar, ela faz o cálculo simples e diz, ela só vai conseguir salvar uma pessoa. Quem é a pessoa que tem maior probabilidade de ser salva, de sobreviver? É o cara que pulou e foi ajudar as crianças. Então, o que acontece? Ela salva, aí passa o filme todinho, o Smith odiando a máquina. No final, o que acontece? Aí vocês vão assistir aí, que vocês vão ver exatamente como é que a inteligência artificial... Aí vocês vão assistir aí, que vocês vão ver exatamente como é que a inteligência artificial ela consegue trabalhar, né, trazendo esse lado mais humano. Outro ponto também, se vocês quiserem brincar no final de semana, procurem Máquina Moral MIT, que é o quê? O MIT tem um conjunto de formulários explicando como é que nós, seres humanos, a gente vai treinar os carros autônomos. Então, tem algumas séries, algumas cenas, né, alguns casos específicos que você vai treinar o carro autônomo. Né? O carro autônomo tem uma pane. Aí ele não tem como desviar, ele vai ter que atropelar alguém. Aí bota de um lado um conjunto de crianças, um conjunto de pessoas, para ver como é que a gente iria treinar. E é sempre dessa forma. A máquina, né, a inteligência artificial, ela é treinada pelos seres humanos. Então, qualquer decisão, nesse caso aí da máquina moral, o quê? É um conjunto de informações que são treinadas por seres humanos. Beleza? Ok? Para finalizar também, uma parte bem interessante para vocês entenderem, né, são os 3 tipos de inteligência artificial, para a gente não ter tanto medo ou ter, né? Que a inteligência artificial limitada, que é como ela é atualmente, né, que ela faz um propósito, ela consegue cumprir, né? Atualmente a gente está nesse tipo de inteligência artificial. Existe o segundo tipo de inteligência artificial, que é o quê? Ela é uma inteligência artificial mais multipropósito, ou seja, ela vai conseguir fazer várias coisas independente do contexto, ela vai se virar. E a terceira, que não tem ainda, e a terceira inteligência artificial, que é essa que tem aquela briga, o pessoal com medo, que é a superinteligência artificial, onde a inteligência artificial vai fazer coisas que vão superar os seres humanos. Certo? Muito obrigado, pessoal. É isso aí. Passar aqui. Valeu. Bom, para a gente fechar essa primeira parte, então, a gente ouviu 2 visões diferentes, né, sobre a inteligência artificial, e nas 2 visões ficou claro uma certa preocupação com os riscos que a inteligência artificial traz, né? Agora a gente vai, para poder terminar de mexer com o nosso pensamento, a inteligência artificial pode ser entendida como um risco ou, quem sabe, uma ferramenta para gerenciar risco. Será? Para isso a gente vai conversar com quem entende do assunto e convidar, então, a professora Jaqueline, que é da área, para poder conversar um pouco sobre isso. 10 minutos, professora, à vontade. Ok. Boa tarde a todos. Eu sou Jaqueline, sou do Departamento de Engenharia Química. Aí vocês veem, né? O que a Engenharia Química está fazendo aqui? Numa palestra, né, voltada para o pessoal da robótica, voltada para o pessoal da eletrônica, da elétrica e de outras áreas. Na verdade, a disciplina que eu ministro é da Engenharia e Segurança do Trabalho. E existe uma temática que a gente discute muito, que é o gerenciamento de riscos, né? Identificando as atividades perigosas, identificando os riscos e a severidade do que eles podem causar, né? Então, eu fiquei muito lisonjeada quando o Lucas Farias ele me fez o convite para estar aqui, né, com vocês, com todos vocês, não só vocês, alunos, mas com os professores, que têm muito mais a responder, a falar sobre inteligência artificial do que eu. Mas vamos lá, né? Puxando o gancho, foi bom, né, ter passado a palavra para o professor Jugurta e depois para o professor Gilton, porque eles me ajudaram muito, né? Então, a gente vê que a inteligência artificial, ela está lá na década de 50. Então, nessa década também, a engenharia de segurança do trabalho, ela estava engatinhando em descobrir, em como monitorar os riscos no ambiente de trabalho. E aí, com o passar dos anos, surgiu a automação. E veio aquela problemática. A automação, ela vai substituir o operário
ou ela vem ajudar o operário? E aí a gente começou a desmistificar aquele cenário de que a automação ela iria substituir o ser humano. Na verdade, ela veio facilitar a vida dos operários nas indústrias, nas fábricas, substituindo, né, naquela parte onde os riscos de acidentes, onde os danos eram muito mais graves, por máquinas. Sim, mas quem construiu essas máquinas? Quem definiu como elas iriam operar? Claro que foram os humanos. Sem eles, não haveria automação. Sem eles, a mão de obra, o ritmo de trabalho era muito mais excessivo, consequentemente, os acidentes eles aumentavam cada vez mais dentro das indústrias. Então, veio a automação. Mas que muitos até hoje resistem à automação. Enquanto a gente fala em inteligência artificial, algumas empresas ainda resistem a falar em automação. Bom, e com quem vai estar o poder de convencimento sobre a implementação da inteligência artificial, ou quem sabe até da própria automação, dentro das empresas? Serão vocês. Porque serão vocês que vão estar atuando dentro das empresas, dentro das indústrias, e conscientizando de que essas ferramentas, elas vêm agregar valor, ela vem, como o professor Gilton, toda hora ele colocava, o professor Jugurta, desculpe, toda hora ele perguntava, e o que isso tem a ver com a economia? Se você aumenta a produção, você vende mais. Mas, e já esgotou essa fonte? Essa demanda de energia? Já foi esgotada? Claro que não. Vocês é a nossa futura geração. Vocês é que serão os seres pensantes, os seres que vão estar por trás da máquina, desenvolvendo algoritmos para facilitar a nossa vida. Para facilitar a vida dentro da indústria e, consequentemente, as pessoas terem menos acidentes. Então, o professor Gilton, ele falou da fantástica fábrica de chocolate. Então, onde o rapaz, né, o operário, ele tinha a função de apertar, né, de tampar os tubos de creme dental. E isso aconteceu em uma indústria de verdade, certo? No Brasil, onde, qual era o problema que se tinha? O problema que se tinha era que as caixas estavam passando pela correia transportadora e os tubos dentais não estavam caindo dentro das caixas. E aí foi aquela movimentação de pessoas dentro da empresa. Como é que a gente vai resolver isso até se criar uma máquina que venha fazer isso de forma eficiente, onde não haja risco de eu estar colocando numa prateleira uma caixa sem que tenha o meu tubo dental, né, ali dentro. Então, foi um momento de que um dos serventes ele estava lá, vendo a diretoria, né, falando, discutindo, pensando em 1001 máquinas, o que poderia ser feito, onde eu vou encontrar essa máquina que faça isso. E aí, de repente, um dos diretores, um dos CEOs da empresa, olhou para o servente e disse: você, o que é que você tem a me dizer sobre isso? Aí ele disse: eu? Ele disse: porque nós não temos solução para isso, né? E a gente tem que minimizar esse risco de estar mandando tubos, caixas sem os tubos de creme dental. Então, ele chegou e disse: bom, até que vocês achem a solução, coloque um ventilador em frente a essa correia transportadora. E, é claro, quando a caixa estiver sem o tubo, essa caixa ela vai ser lançada fora. Até que vocês descubram, venham com uma tecnologia, venham com uma máquina, né? Venham com um robô, como ele mesmo falou, isso foi na linguagem dele, e possa esse problema ser resolvido.
Então, quando a gente fala na inteligência artificial, na criação de software, na criação, no desenvolvimento de algoritmos, e eu trago isso para a engenharia de segurança do trabalho, vão ser ferramentas que vão nos auxiliar a gerenciar as atividades que serão desenvolvidas em toda a empresa de forma a se anteceder aos acidentes, de forma a se antecipar às mortes que ocorrem anualmente nas indústrias, nas fábricas. Por quê? Porque você não faz uma boa gestão. Porque você, muitas vezes, você ainda tem aquele preconceito de que investir em automação, investir, pior ainda, em inteligência artificial, é algo que é muito caro e é algo que vai roubar o trabalho de várias pessoas. E, na verdade, não. A inteligência artificial ela vem facilitar a vida do trabalhador, né? E, na minha opinião, não estou dizendo que todos vão concordar, né, porque alguns disseram que a inteligência artificial ela vai roubar o emprego de muitos, mas, na minha visão, não. Porque desde a época em que eu me formei, em que eu fiz a especialização em engenharia de segurança do trabalho, já se falava nisso. E eu fiz esse curso de engenharia de segurança no trabalho, essa pós-graduação, em 2002. E até hoje eu ainda não perdi o meu trabalho, nem pela automação e muito menos pela IA. Então, gente, vamos ter uma boa tarde de palestra. Obrigada a todos. Bom, então, feita aí essa explanação inicial, acho que, como previsto, agora está todo mundo pensando um monte de coisa, achou que ia estar mais esclarecido, mas dá uma mexida nos conhecimentos iniciais da gente, né? É próprio de um debate, essa é a ideia de botar visões diferentes sobre o assunto. E foi bom que os três palestrantes fizeram aí o favor de botar mais algumas dúvidas para vocês, né? Deixar algumas perguntas para vocês mesmos responderem, né? É bom com emoção assim. Bom, a gente vai passar então para a segunda etapa, que é a etapa agora de ter já uma participação com o auxílio de vocês. Então, eu vou fazer como eu tinha comentado, só lembrando, vocês sempre, obviamente, um por vez, vai vir até o microfone, pode fazer um comentário sobre sua visão e vai fazer uma pergunta, e a ideia é que a pergunta seja dirigida para um dos palestrantes, e esses palestrantes podem eles vão dar resposta e os demais vão poder comentar em um tempo mais curto. Só vamos prestar atenção na questão do tempo para a gente poder conseguir ouvir mais pessoas e conseguir ouvir mais a opinião dos palestrantes aqui, tá? Bom, o professor Gildo saiu que eu nem... Ah, está tendo ligação. Bom, podemos iniciar então. Vou começar direcionando a pergunta aqui. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para o professor Jugurta? Microfone. Você, né? Tem que explicar que esse microfone é para ele. Esse microfone aqui exatamente. Programa de auditório do Edson Santos. Eu só vou pedir que todo mundo que venha se apresente dizendo o nome, o curso que faz, para poder facilitar aqui a comunicação. E a cidade onde está falando, né? À vontade. Bom dia. Meu Deus. Boa tarde. Meu nome é Amanda Nunes, eu falo de Aracaju, Sergipe. Qual é o seu curso? Minha pergunta é para a Jugurta e é mais voltada para a arte. O senhor comentou do fulano de tal e do cicrano, que eu não lembro o nome de verdade porque é muito difícil. Markov, que ele fez uma inteligência artificial que consegue criar poemas, tananã. E a gente vê hoje em dia que isso é um baita de um tabu, porque você trabalha a inteligência artificial com trabalhos que já existem, e você vê hoje robôs criando imagens, fazendo poesias, fazendo músicas, com uma base de dados de outros artistas, que muitas vezes não autorizaram
que a obra deles, que a arte deles fosse usada, né, para tal. E também tem um baita movimento, principalmente assim, da comunidade de artes visuais, porque você vê agora uma grande quantidade de imagens e de ilustrações geradas por IA. Inclusive com traços de artistas famosos, né? Seria meio que plágio. E aí, o que o senhor acha sobre isso? Começamos bem já, né? Alô, Amanda de Aracaju, muito obrigado! Cadê a caravana? Caramba, começou pesado. Essa questão do... Bom, na verdade, o que a gente já está começando de um nível bem alto. Eu esperava que a gente começasse construindo, primeiro definindo o que é IA. Mas é inevitável, a gente já está falando como se já soubesse o que é, cada um tem sua ideia do que é IA, e eu entendo qual é a sua. Então, você está falando desses programas novos que decompõem a arte feita por gente e recompõem como se fosse uma imitação muito habilidosa. Então, o problema da IA nesse contexto não é novo, é o problema da imitação. Certo? É um problema que acompanha a humanidade. Então, por exemplo, há casos famosos de um imitador holandês que imitava um pintor famoso holandês, tem vários, né, mas eu não lembro qual era. Mas, e que ele era tão bom na imitação que ele enganava os nazistas na época da ocupação. Ele encheu o fiofó de dinheiro, por assim dizer, enganando os militares nazistas com suas imitações. É um caso conhecido, ficou registrado, mas é claro que isso tem de monte, né? Tanto que existem especialistas para detectar imitações bem feitas, seja em quadros, seja em literatura, em música também. Então, não é um problema novo. Há legislação para isso, há alguma legislação para isso. O verdadeiro problema que se coloca é a escala, né? É a quantidade de coisas. Então, cada um de nós aqui pode se tornar um imitador famoso, quer dizer, um imitador habilidoso, em questão de minutos. Isso realmente é impactante. Eu tenho visto alguns movimentos. Por exemplo, tem um grupo na empresa, é um grupo de cientistas, eu sou péssimo em datas e locais, mas certamente é nos Estados Unidos, que inclusive abriu uma pequena startup para criar produtos cujo propósito é apenas envenenar a inteligência artificial. É assim que ele diz. Ele envenena a inteligência artificial. Como? Ele dá um jeito de impregnar, usando um contra-algoritmo de inteligência artificial, de impregnar as imagens dos artistas que querem ser protegidos com coisas que vão enganar a inteligência artificial. Não é definitivo, mas ajuda pelo menos a ficar cara a imitação. Por exemplo, tem um exemplo que ficou, inclusive no podcast que eu mencionei, eu acho que foi, nesse aí mesmo. Esse cientista tem um programa que pega, por exemplo, imagens, digamos que o cara pinta vacas. Aí ele dá um jeito, a inteligência artificial dá um jeito, não é o cara que faz, é a inteligência artificial que faz, de ir convertendo essas imagens de vaca, devagarzinho, em imagens de caminhão. Aí aparece um caminhão com um corpo de vaca. Mas é muito bonitinho, você diz assim, caramba, parece mesmo uma vaca. O que está fazendo aquela válvula ali no meio do nariz da vaca? E aí a inteligência artificial vai aceitando isso, e na hora que ela vai fazer a mímica daquele artista, ela comete erros grosseiros. Desenha um caminhão no lugar de uma vaca. E aí fica fácil detectar que foi uma fraude. Então, para evitar isso, você precisa contratar humanos, volta a ficar caro, e aí você meio que salva o trabalho daquele artista. É provisório, isso vai ser, logo vai ser derrubado. Então, eu acho que o problema é da escala. Como é que a gente vai lidar com escala de imitação? Essa é a minha visão da coisa. Nem de longe tenho ideia do que vai acontecer. Sei que vai ser muita confusão pela frente. Obrigado pela pergunta. Eu quero comentar, né? Minha área é propriedade intelectual. Inclusive, quem quiser trabalhar com essa área que você falou, vou abrir uma vaga agora no Processei para isso, né? Que é justamente tem como você usar as próprias ferramentas digitais para essa questão que está acontecendo hoje em dia, que é o plágio criado por meio de inteligência artificial. Eu posso chegar aqui e coloco, eu quero fazer uma música de café no estilo de Tom Jobim. Ele consegue pegar a voz e também
quem tiver curiosidade, a questão dos dubladores, né? Se vocês colocarem no YouTube aí, Nomad e Will Smith, é possível, através de Deepface, né, o Will Smith falar em várias linguagens e corrigir aquela questão do lábio. Né? Quem assiste novela aí no SBT, aquela novela dublada, ela sabe muito bem, né? Maria do Bairro e tal, que fica lá falando à toa, e meia hora depois o dublador já falou e a pessoa fica lá. Ou então Cacete e Planeta, que é o bom The Book is on the Table, né, e fica lá traduzindo. Então já é possível você corrigir isso e você fazer como se fosse a voz do Will Smith ou de quem você queira em português e consegue fazer, seria uma imitação, né? Consegue fazer o modelo exatamente a questão da fonética, cacoete e tudo mais que a pessoa tem. Então quem são os dubladores estão, de certa forma, preocupados com isso. Do ponto de vista cultural, a dublagem não é simplesmente uma tradução. Ela é um redesign. A propriedade intelectual tem a lei de direito autoral e nela tem algo chamado direito conexo, que quem quiser dar uma estudada, tem até bota YouTube, Gilton Mal, coloca propriedade intelectual, que eu explico sobre isso também. Diga aí. Que é exatamente o que o DJ Alok faz, né? Vocês podem parar. Pronto, o DJ Alok, de maneira simples, ele faz plágio, que a música não é dele. Pelo contrário, a música é dele a tal ponto que aquela pessoa original lá que cantou a música, ela não pode cantar igual a do DJ Alok. É o direito conexo. Ele faz modificações e consegue gerar uma obra nova. Então, do ponto de vista tecnológico, existem duas ferramentas que podem ajudar esse meio termo aí que está esquentando, né? Que é o quê? Blockchain e NFT. Que é justamente como é que você, no meio digital, consegue fazer sua arte, né, e você conseguir garantir que ela não seja copiada. E se foi copiada, você dizer, ó, não foi uma cópia, né, foi apenas uma versão. Ok? Beleza. Sim. Bom, gente, puxando aqui para o lado da engenharia e segurança do trabalho, a gente vê, como o professor Gilton mesmo falou, carro inteligente, máquina inteligente, pipoqueira inteligente. E é claro que se você... foi aquilo que eu falei no início, né? Aqueles que despontam da IA para implementar em alguma máquina, em algum equipamento, como por trás daquilo tem um algoritmo, existe o risco daquele primeiro algoritmo ele estar cheio de erros. E aí é em cima desses erros que na engenharia de segurança você não vai estar plagiando, você vai estar consertando para que as próximas máquinas, os próximos equipamentos, eles já venham mais sofisticados. Né? E foi o que eu passei para muitos de vocês, quando alguém, por exemplo, uma montadora, ela desponta com uma nova versão de um carro, e é claro que aquela primeira versão, aquele primeiro algoritmo, ele já foi estudado, e pode até ser plagiado, mas é claro que vai existir alguém que, em um determinado momento, vai conseguir identificar esse plágio e vai fazer alguma alteração e vai questionar, né, o porquê de estar utilizando aquele algoritmo que é seu, onde você não tem a propriedade intelectual, onde você não conseguiu o consentimento, não pediu o consentimento daquela pessoa para estar fazendo uso daquele algoritmo, daquela ferramenta. Maravilha. Perguntas agora direcionadas ou para o professor Gilton ou para a professora Jaqueline. Bom, pode vir, se levantou primeiro, o povo já está aí na... Esse microfone ficou um pouco alto para mim. Eu acho que está rolando um bullying. Baixa aí, baixa aí. A minha pergunta é para o professor Gilton, ela era um pouco... Se apresente para a gente saber quem é você. Benjamin, falando de São Cristóvão. Ninguém disse qual é o curso, né, velho? Engenharia eletrônica. Engenharia eletrônica. E a minha pergunta para o professor Gilton era um pouco nessa coisa de impropriedade intelectual e tal, mas também sobre cibersegurança, né? Muitos perigos, muitos riscos a IA vem apresentando, né? Com phishing, roubo de dados, esse tipo de golpes que eles fazem vídeos falsos com pessoas falando
coisas que elas não falaram de verdade, com o link, clique aqui, não sei o quê, que parece uma boa proposta, mas na verdade é um golpe para roubar seus dados. Existe uma solução para isso? Algumas soluções que possam atenuar esse problema? Tipo, como o senhor deu o exemplo das blockchains, do NFT? Então, isso aí tem entrevista minha na TV Sergipe falando sobre cibersegurança, viu? Procure aí, professor Gilton. E foi exatamente sobre isso. Na verdade, quando a gente fala de segurança da informação, vocês imaginem que é como se fosse uma corrente, um elo. Né? Então, a questão da segurança da informação, a gente pode colocar todo tipo de máquina ou de algoritmo para proteger, mas sempre o elo mais fraco vai ser o lado humano. Né? E não sou eu quem digo isso aí, são os próprios autores. Então, se você tiver noção, o maior tipo de ataque, o mais complexo de ser defendido, é chamado de engenharia social. Então, você coloca, vou colocar aqui reconhecimento de imagem, não sei o que e tal. A pessoa consegue fazer uma ligação, meter uma conversa e conseguir pegar a informação. Um exemplo clássico, você usa qualquer sistema hoje em dia, aquele de gerar senha. Você coloca a senha, tem que ter maiúsculo, minúsculo, 16 caracteres, não sei o que, não pode ser igual a antiga. Aí, beleza, a pessoa ela é obrigada a mudar toda semana. O que é que o operador faz? Anota no papel e coloca embaixo do teclado. Entendeu? Então, existem sim, da mesma forma que tem os ataques, tem tecnologia para proteger, mas o modo, a resposta para isso seria o bom senso e sempre educar o ser humano para ele entender que se ele não souber usar a tecnologia, ele vai ser o ponto mais fraco, vulnerável. E a analogia é essa mesma, é uma corrente. Você coloca uma corrente de aço, titânio, não sei o que, e coloca uma de papel. Quando você for puxar, né, se chama o sistema de gestão de segurança da informação, o lado humano ele vai estourar. Então, seria trabalhar essa parte humana e mostrar para ele o quanto ele pode ser vulnerável. Perfeito? Professor Jugurta, professor Jaqueline, querem comentar? À vontade. Estou falando muito, né? Vocês estão me deixando muito solta. Então, nessa questão, falando sobre os sites de segurança, né? A gente vê que realmente existem muitas vezes um monitoramento de subestações que são feitas de forma remota. E precisa, sim, dessa configuração, seja de atualizações de senha semanalmente, ou seja, pelo uso da íris do seu olho, para você não... Porque muitas vezes você... mexendo, manipulando uma subestação, quando você não tem conhecimento sobre o que ela é capaz de gerar, então os riscos são muito altos, né? Pode ser um risco de explosão, pode ser um risco de incêndio, você pode deixar uma comunidade ou vários estados sem iluminação. Então, a gente tem, sim, né, a gente pode, sim, né, claro que vai haver alguns prejuízos nas primeiras horas ou no primeiro dia, mas o controle, cada vez mais, ele está sendo de forma a que você venha utilizar da inteligência artificial, que você venha utilizar da automação, seja criando senhas automáticas, ou senhas que você mesmo cria, ou senhas que venham ser criadas roboticamente, e você tem também a questão da biometria, né? Seja pela sua face, seja pelo seu olhar, seja pela sua digital, seja pela sua fala. Então, isso vem contribuir muito para ajudar a gente. Júlio, quer comentar? Não? Então, agora... Quem gostaria de fazer pergunta destinada para a professora Jaqueline agora. Eu vou abrir para a Jane aqui, que já tinha levantado a mão. Então, é uma pergunta... Quer dizer, meu nome é Jane, eu sou de Engenharia Eletrônica. Minha pergunta é mais voltada para o social, por causa de uma fala sua, que você disse que fez a pós-graduação em 2002 e até agora não teve risco de perder o emprego. Então, ela é voltada para o social. Digamos que aqui a gente está numa pequena parcela da sociedade que tem acesso à educação e a gente tem acesso a conseguir... eu não vejo, por exemplo, ninguém aqui perdendo emprego justamente para a inteligência artificial ou para a automação.
Mas pensando no pai do Charlie, da Fantástica Fábrica de Chocolate, ele foi uma das pessoas que teve uma pequena oportunidade de conseguir um emprego depois. E voltando para tipo essa superlotação da automação, e isso já está acontecendo, né? As pessoas estão perdendo os empregos. Como ficaria essa situação? Porque, como eu falei, aqui tudo bem, a gente está tendo acesso à educação, mas as outras pessoas, outros pais de Charlie, que tipo vão perder o emprego e que estão perdendo o emprego. Seu nome é Jane, né? Bom, Jane, eu vejo essa questão da seguinte maneira, né, no aspecto social. O pai do Charles, o que foi que ele fez? Ele procurou estudar. Então, não é o fato de quando vocês se formarem, ou o fato daqueles que não têm acesso à educação, ficar reclamando, ficar parado e não vir buscar o conhecimento. O conhecimento, a cada dia a gente tem que estar buscando, né? Nós aqui, como professores, quando surge uma temática nova, uma temática diferente, ou você busca o conhecimento, ou você se encaixa nessa temática, ou então você fica fora do mercado de trabalho. Então, o voltar do social é o seguinte, é você instigar, é você mostrar para essas pessoas da importância de ir atrás do conhecimento. Porque se o pai do Charles ele ficasse lamentando, perdi meu emprego porque não vou mais apertar, não vou mais fechar o tubo do creme dental. Então, ele ia morrer desse jeito, na lamentação. Então, é o que eu digo sempre a todo mundo que passa pela minha disciplina. O conhecimento, ele é incessante. Você não para de estar buscando ele, você precisa buscar ele a toda hora, a todo momento. E quando surge um tema novo, mas não está ligado diretamente à minha área. Será? Se eu não estudar, se eu não analisar, se eu não tiver a curiosidade de entender ele, como é que eu vou saber se ele não está voltado para mim ou não? Então, tem um movimento, não sei se vocês já ouviram falar, que se chama Lifelong Learning, que é o seguinte, né? É o aprendizado contínuo. Tem até uma palestra que fala sobre isso, que é uma pergunta bem interessante, que é o quê? Principalmente o pessoal que é do interior, né? Minha avó era do interior lá de Alagoas. Quando você chega, ela chega, meu filho, tudo bom? E faz, você já terminou os estudos? Aí teve um dia que eu travei. Rapaz, eu estou terminando o mestrado, daqui que eu entro no doutorado, pós-doc. Aí e aí? Eu cheguei, vó, não terminei não, vó, tem muito tempo pela frente. Então é esse tipo de pergunta que não cabe mais hoje em dia. Tem até um meme na internet, que acho que são duas apresentadoras que estão conversando, aí uma delas diz, né, meu filho está estudando coisas que nem existem. Né? E fala, eita, tipo o quê? Não sei, não existe. Aí, isso, ela leu em algum canto, tentou reproduzir, mas tem Tiago Matos e a própria Marta Gabriel, podem anotar o nome deles. Eles trabalham com o chamado futurismo, que é o quê? Realmente, né, o futuro, a nossa realidade, o nosso presente, está exponencial, tanto para a questão boa quanto para a ruim. Antes, você via uma profissão que nasce e, tipo, para ela deixar de existir era muito tempo. Hoje em dia, não. Os profissionais do futuro, né, você pode olhar, estava até falando com o pessoal de computação, tem médicos hoje em dia, tem alguém de medicina aí? A galera está aprendendo inteligência artificial, aprendendo Python, TensorFlow, ou seja, os caras estão aprendendo programação. Então, o que é que vai acontecer? O futuro não vai ser mais, vou fazer uma faculdade, vou me especializar naquilo e trabalhar o resto da minha vida com aquilo. Não, vai mudar. Durante meu caminho profissional, eu vou ter 2, 3 profissões de coisas realmente que nem existem que vão surgir. Então, não é quem tem esse pensamento, que é o lifelong learning, não quer dizer que eu vou deixar de trabalhar. Não, naturalmente você vai se adequar conforme vem a questão do seu mundo de trabalho. Aí vem essa questão a respeito do futurismo. Tudo está exponencial. Tem até um gráfico, se vocês procurarem na internet, mostrando quantos anos a tecnologia demorou para conseguir 50 milhões de usuários. Aí tem televisão, não sei o quê, celular, Pokémon Go, 19 dias, né, e ChatGPT, eu acho que em pouco tempo ele conseguiu estourar. Então é isso. Né, uma coisa que acontece hoje em dia ela é exponencial. Não tem mais o tempo de antigamente, né, de maturar e o pessoal ir testando. Então isso vai impactar muito também na sociedade.
Eu queria comentar também essa pergunta da Jane, porque eu entendi que tanto a Jaqueline como o Gilton responderam, o que é bastante positivo, como o indivíduo pode se posicionar, né? É uma visão otimista, uma sugestão de postura para o indivíduo. Mas eu acho que a Jane fez uma pergunta muito mais profunda. Se eu bem entendi, você não estava pensando no indivíduo, você estava pensando no fenômeno social que está por trás disso aí, né? E aí eu tenho uma apreciação disso, para você complementar, viu, Jane? É só dando continuidade ao que você perguntou. A gente não pode esquecer, bom, eu meio que induzi vocês a um caminho de pensar que a inteligência artificial, na minha apresentação de outra hora, que a inteligência artificial é como se fosse uma continuação do princípio de automação. E, de fato, né, se a gente pensar, é como se fosse mais um tipo de automação. A novidade é a escala, são duas, na verdade, a novidade é a escala, e algo que realmente é novo, que é essa capacidade de representar analogias. Mas isso é outra história. Isso é algo que eu acho que não cabe na palestra de hoje. Mas eu acho que a verdadeira novidade nessa automação que a gente chama de IA seria a representação da analogia. Bom, tudo isso parece bom, é bonito, né? A gente está descobrindo coisas. Só que a gente não pode esquecer, e aí entra na sua questão, Jane, que quem está capitaneando esse processo todo, a razão de ser desse debate, tem a ver com corporações privadas sentadas no topo do capitalismo. E o capitalismo tem como regra o mais forte leva. É a regra do mais forte. Concordam? E toda vez que você tem a regra do mais forte leva, que é uma regra de realimentação positiva, um fenômeno acontece, que é a distribuição de Pareto. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Trocando em miúdos, é que para o capitalismo se sustentar, para ele existir, faz parte da existência dele, do significado, da base dele, é preciso ter uma massa enorme de precarizados. Essa massa que abastece a máquina capitalista. Não estou fazendo discurso contra o capitalismo, isso é uma análise, do meu ponto de vista, eu acho que é uma análise científica. Se é bom ou ruim, eu deixo para outras pessoas julgarem. Eu só estou dizendo, o capitalismo é a expressão da realimentação positiva, portanto, sempre vai haver uma distribuição de Pareto. Consequência, que eu acho que é a minha aporte de resposta para a sua pergunta. Sim, vai piorar. A massa de precarizados vai aumentar, porque o capitalismo está ficando mais mal distribuído, ou seja, a renda, naturalmente... Isso é uma consequência, se vocês refletirem sobre como isso aconteceu e a velocidade exponencial da qual o Gilton fala, está associado a um fenômeno só, finalmente, que é a globalização. Então, se você bota humanos competindo, segundo a regra do capital, uma massa de 100 mil humanos competindo, você vai ter alguns ricos e muitos pobres. Se você bota uma massa de milhões de humanos competindo, globalmente, ou bilhões de humanos, o fenômeno vai se instalar numa escala gigantesca. Você vai ter um punhado de super ricos e uma massa enorme de precarizados. E a inteligência artificial, como filha do capital, vai aumentar isso. Sim, teremos muito mais precarizados. Essa é a minha opinião. Não é tão otimista como a dos professores, mas eu acho que não tem como não ver isso. Se vocês pararem e refletirem um pouquinho, sim, está indo para o brejo. Bom, aberto para qualquer um dos três aí a pergunta. Agora como é que a gente decide aqui, como é que vai ser? Hã? A galera está defendendo ali que Arthur que tem que falar. Vem Arthur, vem Arthur. Arthur. É porque todo mundo está levantando ao mesmo tempo, a gente vai fazer o quê? Pode ser. Eu vou perguntar a IA para fazer pergunta no lugar de vocês. Para que vocês estão aqui? Bota para responder também. E vamos tomar um café. Vamos tomar um café. Se apresente e faça a pergunta. Boa tarde, professores. Boa tarde, galera. Eu sou Arthur, sou aluno do curso de Engenharia Eletrônica. Não tem ar. Pronto. Obrigado, professor. A minha dúvida, acho que é um pouco mais técnica, mas a gente vê a disseminação de algoritmos, de soluções baseadas em métodos de otimização, inteligência artificial e tal, e
muitas vezes a gente vê uma certa disputa entre os métodos que são mais sistemáticos, os algoritmos mais convencionais, e esses algoritmos que visam otimização e uso de IA e tal. Aí a minha dúvida é, como a gente discernir melhor quando vale a pena, normalmente, um esforço maior da gente colocar aquele algoritmo mais sistemático para ter uma garantia maior, coisa assim, de solução, ou se aquela atividade, aquela característica do problema é mais voltada para uma solução de otimização ou da IA em si. Para quem é a pergunta? Direcione. Meu viés joga para Jugurta, tá? Para diferenciar, eu vou fazer a pergunta para o professor Gilton. Jugurta. É Jugurta ou Gilton? Ele no final vou fazer para o professor Gilton, para quebrar um pouco o meu viés. Ele fingiu que ia tocar para o lado, ele olhou para o lado, né? Eu acho justamente que nós somos os opostos, né? Nesse sentido. Isso. Por isso que fica... Porque o que acontece, né? Eu trabalho muito ali, vamos fazer analogia à camada de aplicação, de negócios, né? Por exemplo, MVP, né? Você conseguir sair no mercado com algo... Por exemplo, você chegar para mim, professor, eu estava até brincando, né? Fazer uma maquinazinha por meio do celular, a gente detectar o que é café especial ou não. Eu fui aonde? Peguei uma ferramenta pronta, um iolo da vida, já está o modelo pré-treinado, então ele já sabe o que é café e o que não é. Eu preciso só fazer um fine tune e tal, e já trabalho. Ou seja, a base eu não consegui, eu não preciso estar quebrando a cabeça. Rapidão, uns duas garrafinhas de café, no final de semana a gente faz um algoritmo desse. Rodar. Beleza. Agora o que acontece? Quando eu preciso escalar isso, não é uma prova de conceito eu faço, preciso escalar. Aí sim é interessante a gente voltar e a gente estudar os algoritmos. Outra coisa que a gente vê muito, né, essa moda dos no-code ou low-code, né, tem um monte de ferramenta aí. Você consegue fazer um aplicativo e está lá gerando. Mas quando você precisa fazer uma personalização ou realmente quando tem um problema grande, você vê que não tem nem profissional capacitado de modificar. Entendeu? E teve até um caso da disciplina de métodos e técnicas, né, que eu uso uma ferramenta online para utilizar o Parsifal. Aí teve um aluno que fez uma pergunta e rapaz, depois de explicar toda a aula, ele chegou, professor, por que o senhor não ensinou logo esse Parsifal desde o início? Então, você precisa entender o fundamento, depois entender a metodologia, para depois eu te dar uma ferramenta. Só que o mercado está querendo o quê? Ele quer já uma ferramenta e você aprende durante o processo. Então, a tua pergunta é bem interessante, né? Então, o meu ponto de vista você pensa no problema, o que é, pega uma ferramenta em mais Nutella, já pronta, faz uma prova de conceito, se você precisar de um investimento, alguma coisa, mas se o problema for crescer realmente, você tem que voltar, estudar o conceito e fazer na mão. Não sei se eu consegui responder, queria que Jugurta complementasse, que é a pessoa aí mais raiz, né? Eu vi a ementa da disciplina lá. Vai fazer policial bom, policial mau, isso. Né? Não, mas os dois são bons nesse sentido, né? Nós somos bonzinhos os dois. Então, ele tem. Inclusive, me sigam, não sei onde, mas me sigam. E a minha é o contrário, né? Use a ferramenta pronta. O Jugurta vocês não irão utilizar ferramentas prontas, vão implementar na mão. Verdade, tá assim na ementa dele, rapaz. É terrorismo, do início ao fim. Mas é necessário. É necessário. A gente às vezes fala, eu estou aqui com a ferramenta, ela usa uma CNN por baixo, não sei o quê. Aí metade da galera, o que é um CNN? É um canal de televisão, entendeu? Aí é esse tipo de coisa. Eu concordo com você, Gilton. Acho que aqui a gente representa dois movimentos que são igualmente importantes e essenciais, que são desenvolvidos na universidade, né? E eu acho que os rótulos que a gente poderia botar assim, existe o movimento que é o da ciência, e existe o movimento que é o da tecnologia. E não é à toa que a gente tem um Ministério de Ciência e Tecnologia. Os dois são importantes. Eu acho que Gil tem razão. Se você tem um problema e quer resolver o problema, e você tem pressa, é a tecnologia quem dá a solução rápida. Se você tem um problema novo, talvez você apele para a ciência. Mas a ciência não quer resolver problema, ela não quer atender o mercado. Isso é uma coisa que é bem sutil. E é difícil, às vezes, até um aluno, alguém muito novo, entender essa diferença. Porque as duas palavras vêm sempre juntas. Ciência e tecnologia. Mas, de uma certa maneira, bem, talvez purista, o foco da ciência é entender. Mas serve para quê? Não importa. A ciência quer entender. Né? A ciência é aquela criança sentada na areia, observando as formigas andando, e você diz, mas para que você está observando essas formigas? Para nada. Estou passando o tempo. Estou entendendo como é que as formigas andam. Isso é ciência. Ciência é o que as crianças fazem.
O adulto, eu acho que o adulto ele é mais pragmático, ele tem de resolver problemas, né? Tem de se alimentar, tem de alimentar os seus. Então, o adulto ele vai pelo lado tecnológico. Voltando para a questão, foi o Arthur, não foi que fez a pergunta? Foi. Então, eu acho que, no seu caso, Arthur, você pergunta assim, quando é que eu decido usar tal ou tal ferramenta? Eu acho que sua questão foi mais até sobre o tipo de ferramenta. Você nem saiu da tecnologia, você está pensando assim, do ferramental tecnológico que eu tenho, por exemplo, redes convolutivas, primeira expressão da IA atual, né, da IA da moda, ou tenho, sei lá, máquinas de vetores de suporte, expressão de um aprendizado de máquina mais antigo que não é considerado IA, pela moda atual. Qual das duas? Era essa a questão, Arthur? É mais ou menos nessa linha? Mais ou menos aí, né? Então, a minha sugestão de resposta é a seguinte, é como eu disse antes, eu acho que a novidade, no que hoje a gente chama de IA, para voltar para essa tentativa de definição, minha proposta é que a única coisa nova mesmo, além da escala, é a representação da analogia. O que é analogia? Bom, não sei se todo mundo tem uma boa ideia do que seja analogia. Analogia é algo que até, sei lá, segunda ordem, é exclusivo dos humanos. Por exemplo, você achar parecido, achar análogo a curva de um rio, sei lá, ao movimento de uma serpente. O que tem uma serpente a ver com o rio? Só o humano vai ver a analogia entre essas duas coisas. Só que não. Então, essa nova IA, essa IA da moda, ela tem esse elemento novo. Ela consegue representar matematicamente a analogia. Então, se o seu problema envolve analogia, eu recomendaria, sim, usar uma tecnologia da nova IA. Porque a anterior tinha, mas não estava explícito isso. Até no, sei lá, análise de componentes principais, no fundo é analogia, mas está muito mal definido ali, você não percebe como tal. E quando você usa uma máquina de conversar, a base dela é representação em espaço semântico, ou seja, espaço em que distâncias representam analogias. Ela é feita para isso. Já foco nisso, né? Então é isso que eu sugiro. Bom, Arthur, completando aí a tua pergunta, né? E de acordo com os professores, né, o Gilton e o Jugurta, na minha visão, a gente precisa da ciência e depois a gente vai precisar para poder desenvolver a tecnologia, né? Então, o que a gente vê hoje em dia, muitas indústrias que querem a tecnologia, mas já perceberam que se eu não tenho alguém que entenda a funcionalidade, como foi que ela foi criada, o porquê, se eu não tenho alguém que consegue fazer uma analogia, como é que eu vou trabalhar com essa tecnologia? Então, eu preciso conhecer uma metodologia, e aí entra o gerenciamento, para que depois, como o professor mesmo disse, por que você não me ensinou logo a ferramenta e ficou aí passando a metodologia? Porque o gerenciamento é feito disso. Primeiro você estabelece a sua metodologia de trabalho, para depois você passar a ferramenta para uso. Então, a ciência e a tecnologia, elas andam, na minha opinião, no meu ponto de vista, juntos. E não é à toa que eu vejo, já participei de alguns programas, onde eu vejo as empresas custeando o estudo dos seus funcionários para que eles possam desenvolver, sim, tecnologias. Mas como? Primeiro com a metodologia, buscando a ciência. Ok? Pergunta para Jaqueline ou Jugurta? Na próxima ele chama agora. É porque quando ele se pergunta, ele já fez assim. Não. Venha, venha. É pessoal, é. Eu já disse que a próxima Opa, licença. Boa tarde. Minha pergunta foi para Gilton. Gilton. Pode ser para os três, na verdade.
Para Jaqueline ou para Jugurta? Pode ser. Não tem problema. É geral. É geral. Ele comenta. É geral. Não, é que um ponto é a questão de visão do mundo. Atualmente, a gente está tendo um problema na questão da visão do mundo das pessoas em geral, com a questão da politização, cada um com uma visão muito túnel. Isso se deve também pela IA, já que a IA, com o contexto da questão da internet morta, que hoje em dia muitos dos conteúdos publicados na rede, agora, muita parte são pela própria IA que está fazendo isso, gerando, por exemplo, como a gente teve danos nas eleições e outros contextos sociais. Eu queria saber como a gente pode estar enfrentando isso, nesse uso específico da IA, como a gente pode combater isso, com tecnologia, com lei, para estar resolvendo esse tipo de problema. Eu acho que eu vou passar a pergunta direto para Gilton, porque isso não é de minha competência, não. Foi bem direta, né? Então, é o seguinte, né? O que eu falei de Marta Gabriel, que ela chegou lá e disse para você não ser um robô, não ser substituído por um robô, não seja um robô, né? Algo bem interessante quem usa ChatGPT, né? Eu sou o professor de métodos e técnicas científicas, ou seja, o pessoal está escrevendo artigo científico. E, naturalmente, eu acho que eu criei uma detecção de ChatGPT. No primeiro texto eu já sei que é ChatGPT, porque utiliza a base do ChatGPT, principalmente o free, né? Ele utiliza a base da internet. Quem já faz postagem aí, eu entendo um pouco de internet, e a gente na internet utiliza uma linguagem chamada persuasiva, é um copy, ou copyright. Então, quando você escreve na internet, você coloca, basicamente, que é muitos adjetivos e advérbios. E a linguagem científica, você não coloca muito esse tipo de coisa. Então, quando o aluno chega e faz, vou escrever aqui, professor. Quando você olha a importância da inteligência artificial, a inteligência artificial é de extrema importância para a sociedade contemporânea, não sei o quê, você nota esse tipo de linguagem. Entendeu? Então, o que acontece é a questão do foco mesmo, principalmente para a gente. Né? Uma das coisas, você saber filtrar de onde é que você está pegando suas informações. Mário Sérgio Cortella, ele tira uma resenha bem legal com o nome Informação. Lembram daquela questão? Estamos na era da informação. Então, tem muita informação. O que você precisa agora é criar filtros, né? Na disciplina de métodos. Eu explico para vocês procurarem artigos científicos. O que a galera quer? Vai procurar internet. Que é o quê? Provavelmente uma IA que escreveu baseado no texto da própria IA. Entendeu? Então tem aquela questão da credibilidade. Desinformação, fake news, justamente porque o pessoal pega aquela informação. E agora, com questão de vídeo, o pessoal faz armação aí. Tem baleia, jubata engolindo pessoas. Pô, aí o cara vê, não, mas é verdade, está aqui. Né? Durante a eleição, o pessoal criou o quê? Candidato A falando coisas que ele não falou. Então, e outra, o Zap. Né? Chegou pelo Zap, é verdade. Aí fontes, TikTok. Entendeu? Então, o correto seria, agora, mais do que nunca, a gente conseguir filtrar de onde é a fonte das informações que você está consumindo para você falar. E outra, a gente tem a parcimônia, né? Antes de eu falar alguma coisa, deixa eu checar a fonte. Inclusive, tem sites do próprio governo e tem uns que são do G1, tudo mais, que é fato ou fake, para você verificar se é verdade ou não. Então, seria isso. Agora, a gente pisar no freio para verificar se a informação está vindo ou não, de uma fonte confiável. Seria isso, verificar a fonte. Respondi? Tranquilo. Vou ficar aqui no banquinho. Não, acho que dá. O músico fica assim, né? Então, é uma pergunta, mas só me apresentando. Meu nome é Tawane. Sou formada e sou do Rosa Maria. A minha dúvida, que não é uma dúvida, eu gostaria mais que vocês compartilhassem um pouco da experiência de vocês, é porque a inteligência artificial é meio que uma expressão, acho que comercial, em termos de artigos científicos. E agora eu estou falando mais na parte da ciência. Gostaria que vocês compartilhassem a maturidade científica de vocês, de analisar artigos que vocês olham e verificam, poxa, esse artigo não deveria ser chamado de inteligência artificial, mas por que foi chamado de inteligência artificial e sabia que iria ser
democratizado ou seria fácil de publicar, foi publicado. Eu digo isso porque, em termos de estudantes, a gente subentende que quando você vai numa plataforma que está em divulgação de artigos científicos, a gente acha que, bom, se foi publicado, tem uma relevância, mas será que tem? E aí eu gostaria que vocês compartilhassem aí, porque eu acho que vocês têm muito mais experiência e maturidade acadêmica do que eu, e para a galera aqui, de como diferenciar, qual a experiência de vocês, se vocês já leram algum artigo sobre inteligência artificial e vocês falaram, poxa, por que isso foi publicado? E como diferenciar isso? Quais são os filtros que nós temos que aplicar? Sendo que, se eu vou em uma plataforma, eu acho que ali deveria ter uma certa confiabilidade. Jugurta ou Jaqueline? Jugurta, e depois eu gostaria que a professora Jaqueline complementasse. Primeiro, também gostaria de dizer que é de grande representatividade ver uma mulher aqui, então... Então, ver uma mesa que não é só repleta de homens, tem uma mulher, isso gera representatividade, então gera também... querendo ou não, pertencimento. Então, I3E arrasaram por ter convidado uma mulher também para essa mesa. Boa, Tawane. Só você mesmo para fazer esse comentário muito pertinente. Tanta pergunta, muito pertinente, e o comentário sobre a representatividade. Obrigado, viu? Quanto à pergunta, bom, primeiro, eu acho que essa pergunta ela resvala em outro problema que não tem a ver com a inteligência artificial, que é o problema da credibilidade da publicação científica. Quem é da área, quem vive no meio acadêmico, sabe do que está acontecendo, mas nem todos aqui sabem, então, uma breve explicação é que, há algum tempo, vamos contar isso em décadas, a pressão pela produção acadêmica se tornou uma moeda de troca na academia, ou seja, ou você publica artigos científicos, ou você perde poder no sentido quase político mesmo dentro da academia. Então, isso criou uma dinâmica perversa de publicação de qualquer coisa. Claro que tem muita publicação importante e bem feita, mas não é a maioria. A maioria, inclusive, por exemplo, você vai ver publicações... não é que eu seja contra, mas eu acho que a publicação, a moda antiga, só deixando claro, tá? Do tempo em que isso não era assim, só publicava quem tinha alguma coisa a dizer. Publicar é uma maneira de dizer assim, oi, encontrei um negócio aqui engraçado. Tá vendo? Aí os pares diziam, eita, é mesmo. Ou então diziam, não, rapaz, isso aí já não tem graça não. Pronto, isso era a ideia de publicar, era uma troca, por isso que chama a publicação por pares, a avaliação, a revisão por pares. Isso vem do tempo em que os cientistas trocavam cartas e alguém resolveu organizar essas cartas. Bom, a Elsevier foi uma das grandes representantes pela degradação desse sistema, porque ela se tornou uma empresa enorme e muito lucrativa, que recolhe os artigos dos cientistas, transmite esses artigos para outros cientistas que revisam de graça, ou era assim, durante boa parte do tempo, devolvem os artigos que foram produzidos de graça, e essa Elsevier publicava esses artigos que foram produzidos e revisados por cientistas de graça, a preços bem altos, que eram vendidos, esses artigos eram vendidos para bibliotecas, para governos. Hoje vocês têm acesso aqui na UFES ao portal da CAPES. Isso não é de graça, tá? É dinheiro público. Então, esse sistema se tornou muito lucrativo para algumas empresas e, aos pouquinhos, foi degenerando. Atualmente, você vai encontrar, por exemplo, estudantes que ainda não têm muito o que a dizer, porque ainda não se prepararam, sei lá, estudantes de graduação, que vão ser impulsionados a publicar artigos. Por quê? Porque assim você aumenta a sua chance de entrar no mestrado. E o mestrando vai publicar para aumentar a chance de entrar no doutorado. Mas você realmente tinha alguma coisa a dizer que justificasse um artigo, né? Essa é uma questão que não é colocada, simplesmente se publica. Então, eu acho que a descredibilização dos artigos não vem da IA, vem desse sistema de pressão pela produção sem um questionamento que vá junto. Esboçando não é a solução, mas o que eu vejo que já está acontecendo. Voltou ao sistema de, sei lá, de antigamente. Sabe como no interior você diz assim, fulaninho disse que isso aqui vale não sei o quê, essa carta de crédito aqui.
Ah, mas como é que eu vou acreditar? É fulano, de Beltrana. Ah, não precisava nem desse papel, rapaz, já está garantido. Mesmo que está acontecendo isso na academia, ou seja, hoje você não vai atrás de artigos de autores que você não conhece. Você cria uma espécie de linha de, como é que chama disso? De pai para filho? Não, genealógica, né? Ó, esse pesquisador aqui eu acredito porque ele foi orientado por fulano, que eu acredito esse cara aqui é honesto. Se não, não. Sempre foi assim. Desde que começou, o revisor não sabe, quer dizer, perdão, o autor não sabe quem é o revisor, na maioria dos casos. Existe o duplo cego, em que nem o revisor sabe quem é o autor, nem o autor sabe quem é o revisor. Mas nada disso resolve de fato. O grande problema está na estrutura econômica que está por trás disso. Isso não era para ser lucrativo. Isso era uma troca de correspondência entre cientistas. Mas no momento em que foi tratado como moeda acadêmica, o sistema degringolou. E não tem, por enquanto está uma bagaceira. Se você quer se posicionar em relação a isso, pergunte aos seus orientadores se eles acreditam naquilo ali. É melhor. Bom, Tawane, obrigada, né, pelo que você falou. Realmente, uma mulher vindo aqui da área da engenharia química, destemida e falando que nem uma matraca, né? Então, realmente, a identificação se aquele artigo ele tem credibilidade para minha pesquisa ou não, né? Se ele foi uma cópia que foi buscada pela IA e parou nas minhas mãos e eu preciso ter essa credibilidade, é uma coisa que a gente tem que observar, que a cada informação que está sendo passada, você tem lá o nome daquela pessoa que citou aquilo ali, que disse aquilo ali. Então, ou aquilo vai estar referenciado por número, ou vai estar referenciado pelo sobrenome da pessoa. Então, uma forma de você checar se aquele material, se aquele artigo, ele merece, tem uma veracidade, ou se ele foi um plágio, né? É você checar se aquelas informações que foi dita, que você achou importante aquela informação, ir lá naquela referência, buscar naquela pessoa e ver se ele realmente falou aquilo que está naquele artigo. É uma das formas que eu sempre digo aos meus alunos. Professor, eu peguei esse conceito. De onde você pegou esse conceito? De tal artigo. Quem falou isso? Quem falou isso não foi ele, mas ele está fazendo uma citação de não sei quem. Vá atrás daquela citação. Veja se aquilo ali é verdade. Porque é assim, né? Eu tenho uma aluna que ela diz bem assim, uma aluna de mestrado, e ela chegou para mim e disse: professora, eu não sei se eu estou fazendo autoplágio de mim mesma. Né? Eu fico com medo, eu digo, jogue na IA e veja se tem alguma coisa, né, referente a isso, porque às vezes você termina fazendo, de tanta publicação que você já fez, muitas vezes você termina repetindo aquela informação, mas eu quero utilizar um artigo na minha pesquisa, no meu mestrado, no meu doutorado. O que eu faço? Tem um trecho ali naquele artigo que eu achei importante. Eu vou ver se aquela citação que está ali naquele artigo, se aquela outra pessoa ela confirma. É uma das formas que a gente utiliza, certo? Professor de metodologia tem que comentar, né? Senão não podia. A primeira coisa é, parafraseando uma pessoa chamada Jugurta, né? O que é que a economia tem a ver com tudo isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Vocês já ouviram falar, acho que, de journals predativos, né? Questão de qualis. Então existe hoje basicamente um mundo aí mercantilista para você estar publicando. E nem sempre tudo, quem trabalha aí com dataset, vocês às vezes pegam um artigo, a gente pega o dataset, replica o algoritmo e adivinha, não chega naquele resultado não. Aí tem alunos doidos, professor, mas não sei o que, eu peguei pela capa e não sei o que, eu falei, cara, simplesmente adivinha, o cara ali deu uma roubadinha para publicar. E às vezes também, pronto, eu sou revisor de revista, cara, chega 8, 9, 10 artigos para a gente revisar.
por causa da área, né? E como eu sou multidisciplinar, vem de saúde, de propriedade intelectual, arte, ciência, de café. Isso aí eu demoro. Eu tenho massa até a maneira como segura o café determina a sua personalidade, bem legal isso aí. Então, aí esse eu paro... Hã? Não, tem esse tem não. Então, o que acontece? Às vezes você está sobrecarregado, chega um monte de artigos ali, você vai, não tem como realmente você fazer um pente fino. Né? E tem essa questão do mercantilismo, o pessoal quer vender, as pós-graduações tem que publicar, tem que ser no quali, não sei o quê. Outra coisa, querendo ou não, eu gosto de, quando sem a pressão, né, escrever um artigo, você escreve descansando, você tem aquele aperreio, não tem que publicar, tem que ser agora, você acaba cometendo até, não seriam erros, né? Mas você, pela pressa, então existe esse lado. Do outro lado mais técnico, você pode trabalhar primeiro com o orientador, e se for com um assunto muito difícil, você pode usar o seguinte, as bibliometrias. Tem uma parte na bibliometria que se chama rede de colaboração. Então, se você tem um autor, que você considera ele, né, seu orientador lá disse, esse autor, ele entende da área, já publicou muito, então tem como você ver a distância de publicações daquele autor. Então ele monta um heatmapzinho mostrando, essa publicação aqui ela está em 3 pontos de distância, 2. Então, primeiro, essa questão da economia. Né? O segundo, você pode amenizar utilizando isso. E esse tem vídeo, se você quiser. Tem uma ferramenta chamada Vox Viewer, que você trabalha só com as referências e você consegue montar isso aí. Então, você pode fazer, talvez, uma referência pegando um grande autor, uma grande publicação e colocando essas outras ao redor. Aí você vai estudando ela. Ameniza um pouco. Pessoal, estamos com a hora bastante avançada. Eu sei que tinha outras pessoas querendo perguntar. Isso só mostra a importância desse tipo de evento, tanto a importância da organização, e aí parabenizando mais uma vez o I3E pela iniciativa, o ramo estudantil do I3E aqui na UFES, como de vocês que estão dispostos a trazer tantas perguntas, tantas coisas. Eu queria abrir um minutinho de cada um dos palestrantes só para considerações finais e depois aí a gente convida o pessoal do I3E para fazer o encerramento, tá bom? Vamos começar pelas mulheres agora, né? Bom, eu gostaria de agradecer, né, novamente o convite. O tema é tão instigante que realmente eu não vi que a hora passou. Eu pensei que ainda eram 4 horas da tarde, mas são já 5h30, né? E gostaria de que tivéssemos uma nova rodada sobre IA, porque é algo que a gente não cansa de falar, né? É algo que a gente precisa cada vez mais explorar. Então, muito obrigada a todos e um bom fim de tarde, né, para todos. Reforçando, né? Realmente é um tema bem legal, a gente conversou. E outra, nem tudo foi IA. Você viu que nas nossas discussões vem coisas aí mais de base. A gente começou com IA e não ficou só IA. A gente viu, e é o que está acontecendo hoje em dia. Né? Eu desenvolvo softwares, a gente às vezes conversa com o cliente eu quero um aplicativo que faça isso, que utilize IA, tal. No final das contas, você chega, você não está precisando de uma IA. Né? Simplesmente tem uma base de dados, conjunto de regras e está aqui. Não precisa de uma IA para isso. Mesma coisa é a gente. Né? Como tudo está dizendo que é IA, a gente acaba enxergando tudo como inteligência artificial. Mas não é de fato. Né? Ela tem muita coisa para evoluir. Então, parabenizar a I3E, né, o pessoal, que esse tipo de discussão não só desmistifica, como também nós que somos professores ficamos ali presos, né, apenas a gente consegue trocar ideia e também conhecer os outros colegas que estão trabalhando com outras áreas. Então, isso é interessante. E continuem pesquisando. Né? E me sigam aí no Instagram, giltonmal@gmail.com. Tchau. Oi, gente. Eu queria agradecer essa companhia, muito boa, foi um papo legal. Agradecer aos meus colegas, agradecer a vocês a participação, o convite, né, do que foi feito. Acho que realmente concordo com meus colegas. Esse tema precisa ser debatido sempre, continuamente. Eu queria relembrar que a gente abriu esse debate bom, eu propus que a gente não tinha na cabeça, cada um de nós tinha uma ideia diferente, não tinha uma ideia comum do que seria IA. Né? Logo no início a gente fez esses testes e meio que ficou claro que a gente não concorda sobre o que é IA. No entanto, a gente continuou debatendo sobre IA. Somos loucos, né?
Mas é assim mesmo. Então, a gente vai procurando uma concordância em cima de um conceito que não é o mesmo, não está definido ainda. Então, eu queria chamar a atenção a esse ponto, até lançando a âncora para futuros debates. Então, a gente começou com a diversidade de interpretações do que seja IA, enorme aqui na sala. Acredito que a gente vai sair com um pouco menos de divergência, por causa do debate. Esse é o propósito do debate. Tá? Mas ainda vai sair com muita divergência. A gente ainda vai sair por aí falando IA para coisas completamente diferentes, cada um de nós. Tá? É preciso ter consciência disso. Eu acho que é o primeiro passo, é ter consciência dessa loucura que está acontecendo. De um modo geral, eu queria fazer um apelo também a uma analogia, já que eu falei muito de analogia. E aí eu vou me expor, tá? É minha opinião bem pessoal. Eu queria evitar, mas vou dar. Eu vejo a IA hoje, não sei se vocês vão entender, mas eu vou tentar explicar de uma maneira que fique bem claro para todo mundo, o mais possível. Existe uma substância que a gente bebe de vez em quando, alguns não bebem, que é preta, adocicada, muito adocicada, com gás. Vocês sabem do que eu estou falando, né? É um produto comercial. Tá? A substância, alguns odeiam, outros amam. Não importa, é uma substância, é uma mistura de gás, água e açúcar e algumas ervas. Mas existe um nome associado a essa substância. Uma marca. Uma marca, um desenho, um nome, e esse nome acompanha a gente há mais de um século. O que eu estou querendo dizer com isso é que existe o que está acontecendo de fato, essas máquinas de aprendizado que estão motivando esses debates. Mas existe uma marca de fantasia do tipo desse refrigerante, que é a IA. Ou seja, eu estou querendo dizer claramente, IA é Coca-Cola. Entendam como vocês entenderem. Tá? Essa é a minha percepção pessoal. E é lógico que vocês não vão concordar, porque a diversidade é o mais importante aqui. Tá? Não precisam concordar, não. É só uma opinião pessoal. Bom, pessoal, então, mais uma vez agradecendo, né, a presença de todos. Eu só queria finalizar dizendo uma coisa. Eu vi uma vez uma entrevista do Ariano Suassuna, em que ele estava comentando que alguém tinha chegado para ele para dizer que ele não deveria escrever mais livros porque os livros iam acabar. E ele perguntou assim para o cara, mas onde é que você viu essa estupidez? O cara disse, eu li num livro. Né? Aí ele disse, bom, o cara acredita tanto na ideia dele que ele quer defender onde ele acha que não vai prosperar, né? E eu queria usar esse exemplo para poder explicar que a grande coisa não vai estar na IA, nos conceitos. A grande coisa, no fundo, vai sempre estar na gente, tanto pelas coisas que já foram discutidas, as questões éticas, as questões de como a gente usa, se é para dominação, ou se é para uso pessoal, ou se é para evolução de fato. A grande coisa do que a gente acaba percebendo com relação ao próprio uso da IA é que a mim, por exemplo, e aí é o único momento que eu vou deixar a minha opinião, quando a gente está numa situação como essa, em que a gente precisa discutir um assunto, que a gente precisa se preparar para o futuro de alguma forma, e a gente faz assim, como estamos fazendo aqui, discutindo, ouvindo opiniões, dando a nossa opinião e construindo conhecimento, eu estou bastante tranquilo que a IA é uma ferramenta na nossa mão. Se vocês estivessem buscando esse conhecimento num videozinho de 2 minutos do TikTok, aí o problema não estaria na IA. O problema estaria... Só pode os vídeos de Gilton, claro. O problema não estaria na IA, estaria nas pessoas e a forma como está entendendo. Você está se colocando em um lugar em que você é facilmente substituído. Então, por mais momentos como esse, para a gente fazer com que a IA seja só uma ferramenta nas nossas mãos e não algo que nos assuste de alguma forma. Ok? Então, eu queria convidar o presidente aqui do I3E para fazer o encerramento oficial desse momento. Obrigado, galera. Então, pessoal,
Eu queria agradecer mais uma vez, né, pela presença de todo mundo. É muito bonito, ver o auditório assim cheinho. E também, de novo, agradecer aos professores. E eu só queria pedir desculpa pelo fato que o café acabou na metade do debate. Foi um pouco triste. E também queria fazer um convite para vocês, que o fato que no próximo período o ramo estudantil I3E daqui da UFES vai abrir o processo seletivo. Então, se vocês têm interesse nessa parte de propagar conhecimento, de trazer essa cultura de debater, de dar aulas, de fazer palestras e, no geral, cuidar assim para disseminar o máximo possível que a gente aprende aqui e não deixar isolado esse conhecimento. Então, caso alguém se interesse por isso, o processo seletivo vai ser divulgado e eu espero que, sei lá, talvez período que vem, eu vejo as carinhas de vocês me ajudando a organizar o próximo evento com talvez até esses mesmos professores falando, sei lá, da economia na IA agora. Falando... Mas é isso. Muito obrigado mesmo, pessoal. E uma boa tarde para vocês. Até a próxima.